Um dos principais nomes do bolsonarismo está desaparecido. Nicolas Ferreira sumiu do radar após pedidos de prisão protocolados na Procuradoria-Geral da República. Mas isso é só o começo, porque enquanto Nicolas foge, algo ainda mais chocante está acontecendo dentro da família Bolsonaro. Michele não estava em casa quando a Polícia Federal chegou para prender o marido. Ela estava viajando, construindo a própria carreira política. E quando finalmente visitou Bolsonaro na cela, o encontro revelou uma humilhação que ninguém esperava. O ex-presidente, que era chamado de mito, agora depende da esposa até para levar marmita na prisão. E ela mal aparece. Deixa eu te mostrar como chegamos nesse ponto. Tudo começou a desmoronar quando Bolsonaro tentou queimar a tornozeleira eletrônica com ferro de solda na madrugada de sexta-feira. Às 6 da manhã de sábado, a Polícia Federal bateu na porta. Michele não estava lá. Nicolas, que tinha visitado Bolsonaro horas antes violando ordens do STF, desapareceu logo depois. E a família inteira entrou em colapso numa reunião explosiva, onde Michele chorou 2 vezes. Mas não de tristeza pelo marido. Nicolas Ferreira não é mais visto publicamente desde que a bomba estourou. O deputado federal mais jovem do Congresso, aquele que acumula milhões de seguidores nas redes sociais, simplesmente sumiu. E o motivo é claro: ele sabe que o cerco está fechando. No dia 28 de agosto, o deputado Raimond protocolou um pedido formal na Procuradoria-Geral da República, solicitando não apenas investigação contra Nicolas, mas também avaliação de prisão preventiva. O documento é direto: arrisco à ordem pública. Logo depois, a deputada Duda Salabert também acionou o Ministério Público Federal e o Ministério da Justiça. 2 pedidos de investigação no mesmo dia. Coincidência? Não, porque Nicolas virou peça-chave num quebra-cabeça muito maior. O ministro Alexandre de Moraes citou o nome dele na determinação de prisão domiciliar de Bolsonaro em agosto. Ele estava lá, nos bastidores, articulando, e tem mais. Na sexta-feira, 21 de novembro, horas antes de Bolsonaro tentar destruir a tornozeleira eletrônica, Nicolas foi flagrado por um drone usando o celular na casa do ex-presidente. O problema? Alexandre de Moraes tinha proibido expressamente que visitantes portassem aparelhos de comunicação durante a prisão domiciliar. Quando questionado, Nicolas alegou que não sabia da regra. Mas a norma estava escrita claramente no documento judicial. Mentira descarada. E olha o timing. Poucas horas depois dessa visita, às 00:07 da madrugada, o sistema registrou tentativa de dano na tornozeleira de Bolsonaro. Coincidência de novo? O STF não achou. Mas tem outro detalhe, que complica ainda mais a situação de Nicolas. Em junho deste ano, o primo dele, Gleicon Ranieri de Oliveira Fernandes, foi preso em flagrante em Uberlândia, transportando mais de 30 quilos de maconha. 30 quilos. Isso não é usuário, é tráfico em escala. E agora deputados petistas querem saber: existe alguma relação familiar, política ou financeira entre Nicolas e estruturas criminosas? Some isso aos processos que Nicolas já acumula. Condenação por transfobia contra Duda Salabert, com indenização de R$30 mil confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça. Processo criminal por comentários discriminatórios contra uma estudante trans de 14 anos, com o Ministério Público pedindo perda de mandato. Denúncia por campanha difamatória, usando trechos descontextualizados de livro para acusar adversário de crimes graves. O histórico é pesado. E aí, o deputado some. Paradeiro desconhecido. Sem postagens, sem aparições públicas, sem dar a cara. O cara que vivia nas redes sociais simplesmente evaporou quando os pedidos de prisão chegaram à PGR. Que tipo de coragem patriótica é essa? Enquanto isso, na madrugada de sexta para sábado, Bolsonaro estava sozinho em casa fazendo algo absolutamente bizarro.
ele pegou um ferro de solda e tentou queimar a tornozeleira eletrônica. Isso mesmo, um ferro de solda. Às 00:08, o sistema de monitoramento registrou a tentativa deliberada de romper o equipamento. A justificativa? A defesa alegou que Bolsonaro teve confusão mental causada por interação de remédios. Mas o próprio ex-presidente admitiu na frente dos policiais: "Meti ferro quente aí? Curiosidade." Curiosidade. Um homem de 70 anos, ex-capitão do Exército, ex-presidente da República, condenado a 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, sentiu curiosidade de queimar uma tornozeleira eletrônica com ferro de solda no meio da madrugada. Alexandre de Moraes não engoliu. O ministro viu risco iminente de fuga, especialmente porque, no mesmo dia, o senador Flávio Bolsonaro tinha convocado uma vigília em frente ao condomínio onde o pai estava. A estratégia era clara: criar tumulto, mobilizar apoiadores, dificultar a fiscalização e abrir caminho para uma possível evasão. Às 6:10 da manhã de sábado, 22 de novembro, a Polícia Federal chegou à residência de Bolsonaro para cumprir a ordem de prisão preventiva. E adivinhe quem não estava lá? Michele Bolsonaro. A ex-primeira-dama estava no Ceará. Ela tinha viajado para participar de um evento do PL Mulher, partido do qual é presidente. Enquanto a polícia batia na porta da casa em Brasília, Michele estava a mais de 2.000 quilômetros de distância, tocando a própria agenda política. Bolsonaro abriu a porta sozinho. Não ofereceu resistência. Foi conduzido à superintendência da Polícia Federal sem a esposa ao lado. Michele só soube da prisão por telefone às 6h da manhã. A deputada Rosana Vale, que estava com ela, relatou o momento. Michele suspendeu os compromissos no Ceará e retornou a Brasília. Mas não imediatamente. Ela voltou na tarde de sábado. Bolsonaro passou o dia inteiro preso sem ver a esposa. Pensa na cena. O homem que governou o Brasil por 4 anos, que mobilizou milhões de apoiadores, que se apresentava como o líder da direita brasileira, foi preso sozinho numa manhã de sábado, enquanto a esposa estava em outro estado construindo carreira política. E pensa no que está em jogo: um patrimônio acumulado ao longo de décadas, uma fortuna construída na política, tudo isso agora ameaçado por uma condenação de quase 3 décadas de prisão. E aqui começa a humilhação. Michele só visitou Bolsonaro no domingo, 23 de novembro, um dia inteiro depois da prisão. Imagens da CNN flagraram o momento. Bolsonaro acompanhando Michele até a saída do prédio da Polícia Federal. Foi a primeira vez que ele apareceu publicamente desde a detenção. E o que Michele encontrou lá? Um homem destruído. Bolsonaro estava tendo crises de soluço. Não é figura de linguagem. Crises reais de soluço que duravam horas. Flávio Bolsonaro relatou depois que o pai teve nova crise durante a madrugada e que um policial federal precisou oferecer medicamento para amenizar. Bolsonaro também estava fragilizado emocionalmente. Segundo os filhos, ele se sentia injustiçado, indignado, mas completamente dependente. Dependente de quê? De Michele. Para tudo. Ele precisava dela para ajustar a cama, para monitorar o sono, para levar comida. Isso mesmo, comida. Porque Bolsonaro não confia na alimentação oferecida pela Polícia Federal. Então, Michele leva marmitas. O ex-presidente da República, o homem que sentava na cadeira mais poderosa do país, agora depende da esposa para não passar fome numa cela. Flávio fez questão de ressaltar isso publicamente. A alimentação do pai tem sido garantida por refeições levadas por Michele. O contraste é brutal. Enquanto Bolsonaro